Alô, amigos. Hoje é o dia 27 de dezembro de 2024. Eu sou José Inácio Werneck, estou em Avon, Connecticut, Estados Unidos. Carlos Eduardo Novaes está em Pedro do Rio, Rio de Janeiro, Brasil, sob a ameaça de um corte de energia a qualquer momento. Quem sabe a gente vai sair do ar, não podemos fazer nada, não é isso, Novaes? Não, sim, é isso. Não há. O que a gente pode fazer no momento é rezar para que pare de chover e a energia continue bem distribuída aqui na região. Muito bem. E como é que foi o seu Natal? Olha, foi muito bom, né? Você sabe que eu, inclusive, comentei com você antes de começarmos o programa das dificuldades que eu estava tendo aqui, porque a casa está cheia de gente. Eu, e eu não estou acostumado a lidar com multidões, pô. Você É, sabe que eu sou filho único, é. não tive irmãos, eu não tenho filhos. Aliás, pelas minhas contas, eu não tive uns 23 filhos, fora os que eu não soube, né? É, E aí, é. de repente, quando eu casei com a Marta, caíram 40 parentes na minha cabeça, pô. Coisa, é. É, que ela tem 4 filhos, 4 irmãos, Certo. 8 netos e parentes adoidados, quer dizer, e de É. repente, quando enche a casa aqui, eu fico meio desorientado, pô. É uma multidão, né? É uma E multidão. olha, a minha história nesse Natal foi um pouco parecida com a sua, se bem que é o contrário. Eu fui de visita. Eu fui de visita à casa da minha filha mais nova, a Sarah Jane, em Alexandria, que fica perto da capital Sei, de eu Washington. conheço. Você É. conhece, né? E lá estávamos eu, minha mulher, as nossas duas filhas, os dois maridos, quatro netos, sendo que É. três deles acompanhados de suas namoradas Não, e é. uma neta. Está faltando alguém e dois cachorros. Não sei, não sei se Papagaio não tinha, não, né? não, não. Tudo Papagaio isso, não não tinha, sei se não. está faltando gente aí, mas é uma multidão. Se está É. faltando alguém, me desculpe, vamos lembrar. Eu e a dona, duas filhas, cinco netos, sendo que quatro homens e três deles acompanhados de suas namoradas, respectivas namoradas, e uma neta. Então, e dois cachorros. Então é isso aí. E chegamos ontem, já à tarde da noite, e hoje já saímos cedo para tomar diversas providências, quer dizer, também o negócio aqui está muito movimentado. E por causa disso, aliás, hoje eu estou com os meus assuntos mais ou menos escassos, mas eu tenho um assunto interessante, eu acho, Novas, que é o seguinte: é o expansionismo dos Estados Unidos. Não sei se você está sabendo, com certeza está sabendo, o Donald Trump quer comprar a Groenlândia e retomar o canal de Panamá. Olha só. Não, o que eu sei aqui é que o Musk está criando uma cidade no Texas para Além disso, abrigar, é, é, para abrigar, entre outras coisas, o seu pessoal lá, é, funcionários do SpaceX. Isso o aí é só o Elon. começo, porque daqui a uns 5 anos ele já vai ter a cidade e aí vai querer comprar o Texas. Quer dizer, Exatamente. enquanto Aliás, fala, fala. fala. Não, fala. Não, enquanto o Trump está querendo comprar fora dos Estados Unidos, o Musk eu acho que está querendo comprar os Estados Unidos. Então ele É, está indo aos poucos, está criando uma cidade. A é, cidade é do tamanho, é maior do que Central Park, rapaz. É uma cidade. realmente é uma coisa interessante. Você falou do Texas, você sabe que o Texas foi tomado do México pelos Estados Unidos. Sei, sei, E sei. voltando a essa história do expansionismo americano, vamos repetir, o Donald Trump quer comprar a Groenlândia e retomar o canal do Panamá. Você sabe que os Estados Unidos começaram com meras 13 colônias, tomaram a Foi, Flórida dos foi, espanhóis, foi. depois compraram um território enorme ao oeste do rio Mississippi da França, compraram bem É, baratinho, depois isso. tomaram praticamente o oeste todo do A pobre Califórnia, México, inclusive, mais né? uma vez, né? É, E compraram o Alasca, da Rússia. Né? foi. E, É além de verdade. ter Porto Rico e E outras aquelas ilhas do Pacífico Filipinas, todas, né? tomaram as Filipinas da Espanha. Né? É, O é verdade. Brasil, o Brasil tem uma história de expansionismo, porque nós desrespeitamos o Lá para o Tratado sul, de né? Lá para o Chile, sul, das e no missões. Oeste, né? Porque Portugal e os brasileiros, os bandeirantes, Não, Tratado de Tordesilhas. o Tratado de Tordesilhas, mas nem se compara com o expansionismo dos americanos, né? E soube mais agora sobre o Donald Trump. Hoje eu estava lendo uma coisa até interessante, porque a mentalidade do Donald Trump é a do empreendedor imobiliário.
E a É, Groenlândia, para ele, é apenas um território onde ele quer construir lá, quem sabe, mais uma Trump Tower, alguma coisa assim. Agora, o engraçado é que a Dinamarca, a Groenlândia é a pertence. proprietária da A Dinamarca, Dinamarca já da disse que Groenlândia. não. Né? E o Trump está sendo recidivista, porque já no seu governo anterior ele tinha dito que queria comprar a Groenlândia e o primeiro-ministro da Dinamarca falou: não, a Groenlândia não está à venda. Aí o Trump ficou irritado, cancelou uma visita que ia fazer à Dinamarca. E quanto ao Tratado do Panamá, o canal do Panamá, você sabe que o Panamá é um país que foi formado porque os Pelos americanos americanos. queriam construir o canal, a Colômbia não deixava, Aquilo ali era da Colômbia. era da É, Colômbia. verdade. Eles É, simplesmente alimentaram a rebelião lá da província do Panamá, tornaram um país independente, assinaram um acordo de arrendamento perpétuo, é, pagando lá, não sei exatamente que importância, mas que, claro, não compensava o Panamá dos seus direitos, e o Jimmy Carter houve por bem, depois de muitas negociações, devolver aquela terra, né, ao lado do canal ao Panamá, e isso é. no governo dele, na década de 70, mas só em 1999 é que realmente ficou santificado e decretado que o canal, por onde passa o canal do Panamá, aquela extensão territorial, pertence ao governo do Panamá. Mas o Donald Trump está ameaçando que vai tomar ali e não sei o quê, e mais isso e mais aquilo, porque parece que a China está investindo muito ali naquela região, e ele então quer acabar com a influência da China, mas é a história que temos aí pela frente. O que é que vamos esperar desse novo governo do Donald Trump? É verdade, é verdade. Mas o que que eu posso lhe dizer com relação a isso? Aqui no Brasil, o que está pegando um pouco aqui é a questão das emendas parlamentares, não é? Que o Dino, o Flávio Dino, lá do Supremo Tribunal Federal, É. vetou a distribuição dos 4 bilhões e 200 milhões de reais aí que É. os deputados pegaram para fazer uma festa aí e não identificaram o destino desse dinheiro. E Enquanto isso, caiu uma ponte lá, né, no Mato Grosso. Foi, não, isso é outra coisa. não, estou Caiu uma falando, ponte que eu ela tô já estava falando, ameaçada de cair, mas não foi no Mato Grosso, não. A foi ponte onde? caiu, a ponte caiu em outro lugar que eu não estou me lembrando aqui agora, mas Lá no Oeste. está entre o Maranhão e o Tocantins. Ah, sim, O Tocantins. Maranhão e o Exato. Tocantins. Foi. E É até isso. agora É. ainda estão procurando corpos lá. Estão Não, mas procurando. Novaes, a ligação que eu queria fazer é que a ponte, como outras obras, são uma infraestrutura. Enquanto a infraestrutura está sendo negligenciada, os caros parlamentares estão aí com as suas emendas para os seus padrinhos e protegidos. Não, 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 mas estão ninguém. sendo negligenciadas há muitos anos, já há É, décadas. Isso é, não é alguma coisa recente dos é. tempos de Bolsonaro, ou dos tempos de Fernando Henrique Cardoso. Isso aí vem de longe, porque, inclusive, é uma oportunidade que os políticos têm, ou que os empreendedores, às vezes, têm, para criar certas situações meio obscuras e diz que o dinheiro não deu e para a obra e pede mais e faz um aditivo aqui e outro ali, é tudo uma armação. Agora, havia no Brasil, até há pouco tempo, inclusive foi feita uma pesquisa sobre isso, mais de mil e tantas obras paradas. Obras que estão. Essa ponte aí, ela não estava parada, ela foi construída, parece que nos anos 60, mas estava completamente sem manutenção. É. Inclusive, tem uma cena muito curiosa de um cara falando num vídeo, um morador dali da região, dizendo isso: "Ó, se essa ponte não for. Isso depois que a ponte caiu. Aí botaram no ar isso. Não, É. mas isso deve ter sido feito antes. É. Mas aí botaram depois que a ponte caiu. Se essa ponte não for, não fizerem manutenção, e mostrou toda a ferrugem e aquelas áreas todas As como se fossem comidas. costelas expostas, É. vai cair, ela vai cair. E Ela caiu. tinha, e ela caiu, ela tinha caído, porra. É É. um absurdo, é uma coisa louca o que É. acontece aqui nesse país. Sem falar que a polícia está matando inocentes, não é? A Polícia Não, isso Rodoviária já vi essa história. Federal É. a Rodoviária Federal deu 30 tiros num carro aí e matou uma menina bonita de 26 anos. Que coisa, hein? Que É, coisa.
Agora, Agora, vai fazer o seguinte, não vai, por falar nisso, manutenção, infraestrutura, essas coisas todas, eu li uma notícia interessante hoje, que o desemprego no Brasil caiu diminuiu. desde É, que foi adotada uma metodologia de medição do desemprego, caiu ao seu mais baixo nível acho, né? histórico. 6,2, um negócio desse. Agora, veja o que é interessante nisso: 6,1%, o mais baixo ponto histórico, nível histórico, desde que foi adotada essa metodologia de medição do desemprego no Brasil. Agora, veja o que há de interessante isso. Qual era o mais baixo nível histórico até hoje? 2012, no governo de quem? Dilma Rousseff, que foi defenestrada, né, por um golpe branco do impeachment. Aí o desemprego subiu novamente, com os seus Bolsonaros e outros, desemprego subiu e caiu agora, novamente voltando àquele mesmo nível com o quê? Com o governo do Lula, quer dizer, retomando o nível de desemprego da Dilma Rousseff. Quer dizer, isso como uma demonstração de que o que tínhamos aí, desde que deram aquele golpe branco da Dilma Rousseff, é, era um descalabro social no Brasil, porque eles não compreendem, e nós falamos nisso na semana passada, que a economia brasileira só cresce na medida em que integrar a população pobre. E o que é integrar a população pobre? É dar emprego à população pobre. Só assim a economia cresce. Agora, esses gênios daí que nós tivemos até recentemente do governo Bolsonaro, eles querem fazer os ricos ficarem cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres, e com isso a economia do país não cresce. É evidente isso, mas eles negam as coisas mais primárias, invisíveis. mas você tem que considerar aí, não é dar só emprego aos pobres, é preparar os pobres para emprego. Porque uma das Também. dificuldades que o país está tendo é exatamente essa, de mão de obra especializada. Porque É. não tem educação, a pobreza graça por todos os cantos do país, não se desenvolve um projeto que dê educação e até uma educação técnica para que esses caras possam trabalhar em algum lugar. Algumas empresas, inclusive, estão criando cursos internos para preparar os seus próprios operários para dar um salto para cima, para melhorar a qualidade dos seus conhecimentos e do seu trabalho. Quer dizer, não é só dar um emprego para o pobre, tem que educar o pobre. Pô. É isso que tem que ser feito. Agora, deixa eu contar para você, para animar um pouco aqui a nossa conversa, que É. eu fiz um texto que eu botei agora no Facebook e no Instagram, que É. são os pedidos para 2025. Bom, eu vou ler, porque eu ainda não tive tempo depois que eu cheguei lá de Alexandria. Mas fala. Então, começa assim: eu peço para continuar imbrochável. Sim. Vamos lá. Vou ler, vou ler. Depois, e aí tem uns 18 ou uns 20, tem inclusive o pessoal do agro pedindo dinheiro de volta. Nós estamos pedindo apenas o dinheiro de volta. Claro, Eu, o eu, golpe não deu certo, eles querem o dinheiro de volta, pô. é, E aí tem o Braga Neto, tem o Cid lá, que diz que não aguenta mais da. O que eu quero pedir é que não me chamem mais para fazer interrogatórios, que eu não aguento mais, porque ele já voltou lá umas 4 ou 5 vezes. E o Lula é, pedindo, pelo amor de Deus, pedindo mais do que nunca que Deus o ajude, porque em 2025 os caras vão pegar pesado contra ele. Pô. Já é, estão pegando, mas vão pegar é. mais ainda porque é o ano que antecede as eleições presidenciais. Então, eu acho que isso é um alerta, o Lula deve saber isso melhor do que eu e você, é que ele vai precisar botar as chamadas barbas de molho para poder segurar esse ano de 2025. Vamos ver o que vai acontecer agora. Não vai voltando a esse tema aí tema social, né? Política social. É, Uma coisa interessante que eu também li hoje. Você sabe qual é o número? É uma comparação interessante, hein? Sabe qual é o número de sem-teto nos Estados Unidos, desabrigados que dormem na rua? ah, 770 mil pessoas nos Estados Unidos não têm onde morar, moram embaixo da ponte. é, Setecentos e foi, setenta mil. No foi Brasil, então dentro da estação 42. né, exato. No Brasil, número de desabrigados sem teto, lá o que queiram chamar, 250 mil.
Então, proporcionalmente, veja o seguinte: a população americana de quanto é? 340 milhões. A população brasileira de quanto é? 210 milhões. Então, proporcionalmente, o Brasil não está em nada atrás dos Estados Unidos nesse grave problema social. Pelo contrário, até os Estados Unidos, proporcionalmente, estão em pior situação do que o Brasil, com esse número imenso de sem-teto que você vê aí dormindo. Uma ocasião, eu passei em Nova York, e a polícia estava recolhendo esses sem-teto da rua porque eles iam morrer congelados. Porque quando a Ô, Zé temperatura Inácio, vai abaixo de zero, eles morrem congelados, porque eles não claro, têm claro. onde Mas aqui ficar. também acontece isso. Aqui acontece também. E eu nem sei se seria oportuno você dar essa notícia, tá sabendo? Porque fica parecendo que a situação do Brasil está muito melhor do que a Não, dos Estados Unidos, pô. o que eu O quero Brasil tem dizer 200 milhões de habitantes e tem 200 mil sem teto. Os Estados Unidos tem 340 milhões de habitantes e tem 700 mil sem teto. Quer dizer, os Estados Unidos está numa merda. O Brasil está bem pra caramba. Isso fica parecendo que o Brasil está muito bem, não, pô. não, eu não quero dizer Não é isso. verdade. É. Não, não, eu não quero dizer isso absolutamente. Eu acabei de falar que é preciso trazer essa população pobre para o nível de economia em que ela participa da economia. O que eu quero dizer é o seguinte: aqui no Brasil existe muita ilusão de que os Estados Unidos é a Wonderland, é a terra prometida. Não é bem Ah, assim. sim, claro, Os é Estados Unidos verdade, é é muito. verdade. Ah, sim, agora você corrigiu aí a sua explanação. É porque as pessoas pensam que os Estados Unidos é o top de É o linha da Nirvana. democracia. É, é. É. Aliás, hoje tem uma matéria no jornal, no Globo, muito interessante, da Dora Kaufmann, que é uma professora da PUC de São Paulo, que escreveu um livro chamado A Desmistificando a Inteligência Artificial em que Hum, ela fala, inclusive, que o Democracy Index foi um índice de democracia que o jornal Economist criou em 2006 e todo ano faz uma avaliação e diz que no mundo inteiro há uma divisão quase que equivalente entre os países democráticos e os países não democráticos e que os países puramente democráticos representam apenas 7% dos 160 e tantos países que eles investigam todos os anos. Quer dizer, o que eu quero dizer é que o Brasil, inclusive pelo mapa que eu vi, o Brasil não consta, não está entre esses 7% dos países completa e distintamente democratas. O que eu certo. quero dizer com isso é que aquela tecla que a gente bate sempre é que a democracia aqui é uma democracia de elite, pô, que É, serve aos é, poderosos. certo, certo. Muito bem. Concordo totalmente. Falar Agora, sobre o Liverpool, não. fala, fala. Não, agora eu ia virar aí e falar sobre o meu Liverpool, que está cada vez nos Estados Mais Unidos. Está distanciado. parecendo o Botafogo, porra. Está Não, parecendo não. o Botafogo. Tem Tá dando. sete pontos. Tá com uma vantagem enorme. Agora, Novaes, antes de nós entrarmos aí no Liverpool, o seu time de coração, lá na Premier League, eu quero dizer o seguinte: já que você falou em inteligência artificial, ainda nesse Natal eu conversei muito com os meus netos, porque todos eles são gênios de computadores, né? Eles falam uma Maravilha, pô. linguagem que eu fico assim, boquiaberto, porque eu não Pasmo. alcanço. Não, não alcanço, é uma diferença de nível, um negócio. Aham. Agora, eu quero dizer o seguinte: saiu uma matéria hoje no Guardian da Inglaterra dizendo que Geoffrey Hinton, vou dar aqui exatamente o currículo desse cara, um dos godfathers, um dos padrinhos da inteligência artificial, disse que há uma chance de 20% de que nos próximos 30 anos, sabe o que vai acontecer? A humanidade seja destruída pela inteligência artificial. Porque ele diz o seguinte: nunca na história da humanidade o que é mais inteligente deixou de destruir o menos inteligente. Basta ver a história da colonização humana, é isso. O mais inteligente chega lá e destrói o menos inteligente. Os computadores, nós estamos criando computadores mais inteligentes do que nós. E eles vão nos destruir, porque eles são mais inteligentes do que nós. Não Para tem dúvida. que a humanidade? Você está Não entendendo? tem E há uma dúvida. chance muito grande disso acontecer. E inclusive a Dora fala no artigo dela exatamente isso, é que a inteligência artificial, primeiro ela diz que a tecnologia é política.
para esquecer essa coisa de que é só humanística e tecnológica. Ela tem um viés político também. E a gente corre o risco, se a gente não colocar a inteligência artificial, isso ela estava falando da democracia, se não colocar a inteligência artificial a serviço da democracia, periga de tudo para o brejo, porque a inteligência artificial produz fake news, produz um monte de inverdades, quer dizer, e produz situações em que diz ela, e eu estou de pleno acordo, em que as pessoas passam a não acreditar mais no exercício da democracia, nas questões sociais e políticas que a democracia pode discutir num amplo espectro mais saudável. E que a Agora, inteligência... Novaes, sabe o que isso me lembra? Em 1970, você vai se lembrar disso porque você também viu esse filme. Em 1970, eu vi um filme chamado 2001, 2001, Uma Odisseia no Espaço, em que o computador HAL isso. botou o astronauta fora da nave espacial e ele ficou perdido, não podia retomar, Ah, voltar. A nave artificial foi condenado a ficar fora, quer dizer, condenado à morte por um computador. Então, você lembra dos tempos? lembro do filme, Essa lembro. é a história que o fundador da inteligência artificial está contando agora, a mesma coisa. O computador mais inteligente do que o homem enganou. Ele fez a leitura labial, lembra dessa cena, né? Fez a leitura labial, viu que o cientista lá, o astronauta, queria, iludiu o astronauta saiu da nave espacial, não pôde voltar. É a história do que o Jeffrey Hunter, aí, que o criador um dos criadores da inteligência artificial, está contando agora. O computador pode nos destruir. Não, eu não tenho dúvida. Eu acho até que ele colocou um percentual pequeno de 20%. Eu acho que vai muito além disso, É. porque a tecnologia não é neutra, como eu acabei de dizer aí, e ela está encaminhando. Quer dizer, a gente não sabe o que vem aí agora pela frente, pô. Do É. jeito que está confuso todo esse clima nessa nuvem tecnológica aí que nos encobre, pô. A gente não Olha, sabe. Novaes, e falando de naves espaciais e tudo, é uma história interessantíssima dos dois astronautas americanos que embarcaram Estão presos lá em no cima. início de junho, se não me engano, dia 8 de junho, embarcaram para ficar 8 dias na estação internacional e É, não conseguem voltar. E é verdade. volta e meia o governo americano diz a volta deles está adiada para a semana que vem, É adiada verdade. para daqui a 2 semanas, está adiada para o mês que vem. Isso desde o início de junho. E agora disseram, em fevereiro, nós estamos em É verdade. É. fevereiro eles vão pensar numa maneira de trazer esses dois astronautas, uma mulher e um homem, todos os dois casados, com família no território, no planeta Terra, estão lá girando aqui, passando aqui por cima do nosso planeta e não conseguem voltar. Pois é, eu, se fossem os chineses, esperava o Trump assumir e oferecia os serviços para trazer os americanos de volta. Mas você Pra, sabe mas você sabe quem está oferecendo o serviço para trazer esse casal de volta? ah, Elon Musk, com a SpaceX, que é a companhia essa mesma que é, está construindo uma cidade no Texas, ele diz que vai construir agora um foguete capaz de trazer uma nave espacial capaz de trazer esses dois coitados que estão, um homem e uma mulher, perdidos lá nessa estação interplanetária. Elon Musk, vê que é por é. isso que ele está no governo do Donald Trump, que ele vai faturar muito nisso, hein? Vai, pô, ele não está querendo construir essa cidade aí lá no É, Texas que eu te falei, que é a Musklândia, é, Muskland, que estão é, chamando já, que é uma é, cidade para início de conversa para 500 pessoas. Já tem gente morando lá que são os funcionários da SpaceX. Então, é. depois ele vai comprar o Texas e depois ele vai avançando por aí. Ele vai construir esse foguete espacial aí, como os caras aqui constroem uma prancha de surf. Certo, certo. O Brasil é bom em surf, né? Pois Agora, é. Novaes, antes de você falar do Liverpool, podemos falar o que? Eu tinha um outro assunto aí que eu ia abordar, da nave espacial. Não me lembro bem exatamente. Você pode falar, se quiser, do Liverpool. Eu ia falar. Não, eu ontem, quando eu liguei a televisão, o Liverpool estava perdendo do Leicester. Estava perdendo de 1-0 do Virou, Leicester. virou, né? E eu me lembro que tinha uma neblina encobrindo o campo,
que a imagem estava até difícil da gente distinguir os caras. É, Mas virou o jogo, ganhou de 3-1. O Chelsea, é, que estava logo atrás dele, perdeu para o Fulham. E isso perdeu no fez, finalzinho, né? isso fez com que o Liverpool abrisse 7 pontos para o segundo colocado, que é o Chelsea. E sabe onde é que está o Manchester City? O Então Manchester lá, City está em sétimo lugar, pô. é uma queda catastrófica, né? Agora, como era o nome daquele técnico português que foi para o Flamengo e foi demitido por ser incompetente? Vitor Pereira, né? Eu não sei. Era Vitor Pereira, um técnico português que foi para o Flamengo, ficou lá pouco tempo, o Flamengo não Não lembro, não lembro. Eu não acompanho a vida do Flamengo, não, pô. ganhou. Não me lembro. Esse mesmo cidadão, se não me engano, é o Vitor Pereira. Se não for, os nossos amigos aí, rubro-negros, vão me corrigir, mandar e-mails Não, furiosos. pode ser, pode ser. Mas ele agora foi parar na Inglaterra e o time dele derrotou o Manchester United, dirigido, aliás, por outro português, o Rubem Amorim. Rubem Amorim, esse eu vi, Então esse eu vai ver, conheço. esse Vitor Pereira não era tão mal, não tão ruim assim no Flamengo, já foi lá e já. Se bem que atualmente ganhar do Manchester United não é vantagem, né? Porque Não, o não é. você É. perde de todo mundo, né? Agora, essa situação dos portugueses aí, eu escrevi até um texto para um projeto que ia ser vendido lá, lá em Portugal e acabou morrendo nas praias lá do Eu lembro, a escola de Sagres. a Escola de Sagres, associando a É, Escola de Sagres, não é, dos navegadores portugueses, que é, fizeram sucesso pelo mundo afora, com os técnicos portugueses que fazem sucesso pelo mundo afora. Eu verdade. associei as duas escolas e escrevi um texto aí de umas 5 ou 6 laudas, pô, mas nunca fui pago por isso. A empresa que me pediu não me pagou porque não conseguiu o contrato com os portugueses. Mas é Certo. verdade, é impressionante como um paísinho daquele tamanho que não É, é nenhum padrão de riqueza, consegue distribuir técnico pelo mundo afora, pô. Isso é um sucesso. tivemos agora esse caso, né? Me chamou a atenção, né? O cara sai praticamente escorraçado do Flamengo, foi parar na Arábia Saudita, de lá, pum, foi apenas uma ponte, vai até agora na liga mais rica do mundo, da Premier League, e pelo menos já estreou com o pé direito derrotando o Manchester United. E esse ano que vai entrar agora, 2025, vamos ter o Campeonato Mundial de Clubes, um negócio É, gigantesco. é. É uma coisa muito interessante, porque eu me lembro dos tempos da Copa Toyota, né? Aliás, começou, não era nem Copa Toyota, começou que era uma espécie de um desafio entre a Europa e a América do Sul. Então, o Santos ia lá jogar com o Benfica, ou o Botafogo ia jogar com o Real Madrid, porque o Real Madrid era campeão da Europa, então inventaram de trazer o campeão da América do Sul. Eu me lembro até dessa disputa. Eu me lembro de duas disputas que ficaram clássicas: a do Santos contra o Benfica. Eu vi o primeiro jogo, o Santos ganhou do Benfica no Maracanã por 3-2, que eu me lembro, 3-2. Foi um jogo duro, difícil. Daí foi a Portugal, a Lisboa, e derrotou o Benfica por 5-2, sendo que fez 5 gols e no finalzinho relaxou, deixou o Benfica marcar 2 gols. E dizem que foi, eu não vi, mas todo mundo que viu, não estava lá em Lisboa, foi a maior atuação que o Pelé já teve em um campo de futebol, melhor do que até em Copas do Mundo, né? E houve aquela outra famosa disputa entre o mesmo Santos e o Milan. E o Milan, esse eu vi no Maracanã. Maracanã, 2 jogos no Eu vi no Maracanã. O Maracanã. primeiro caiu uma tempestade diluviana, né? Como diria o Nelson Rodrigues, uma tempestade incrível. O Santos tinha perdido lá em Milão, ganhou no Maracanã Foi. e foi para a Negra, também no Maracanã, ganhou por 1-0. Se não me engano, quem foi que marcou o gol foi o Toninho. Não me lembro quem, mas foi um jogo. Toninho, né? O Hein? Toninho. Era o Foi, Toninho, que era é, um centroavante ali do Santos. É. Ele Me tinha até. lembro da cara dele. Eu não lembro quanto é que foi o placar, não. Eu lembro que eu estava lá É, e foi vi um o a jogo. zero. É. Foi 1-0. Exatamente. Foi isso. Então, agora vamos ver o que, é que vai acontecer com esse campeonato mundial de clubes que a FIFA agora transformou num negócio gigantesco, uma espécie de rival da Copa do Mundo, que, por sinal, vai ser disputada um ano depois, no mesmo lugar, os Estados Unidos. Novais, estamos Estados Unidos, Canadá E e México. mas Canadá e México entram ali apenas como coadjuvante. Por falar em Canadá, o Donald Trump, só para terminar, não Quer apenas comprar o comprar a Canadá? Groenlândia e retomar, por falar em Canadá, né? O Donald Trump não apenas quer
comprar a Groenlândia e retomar o Canal de Panamá, ele quer anexar o Canadá aos Estados Unidos como 51º estado dos Estados Unidos. Com essa, vamos nos despedir por aqui. Eu acho que deveriam, antes de empossar o Trump, deviam fazer um exame de sanidade mental nele. Se ele está querendo fazer essas coisas todas, ele não deve estar bem da cabeça. Escuta, Há querido, muito a tempo. gente vai se ver agora só no ano que vem, No, né? no ano que vem. Só no Então, ano que boas vem. Pois festas. é. Quer dizer, você já Para teve um você bom também, Natal, agora uma atravesse boa. meio ano, isso. E se segura aí, amarre os cintos e não fume, porque nós vamos ter muita turbulência, pelo menos aqui no Brasil, eu tenho certeza que vamos ter muitas turbulências. Muito A bem. gente, Então até 2025, Novaes. até 2025 para você e para os nossos ouvintes, leitores, visores, Assistentes. público, sei lá Tudo como bem. podemos chamá-los. Combinado. Grande abraço. Tchau. Tchau.